responsabilidade de ganhar almas é do pastor, do missionário, dos diáconos, dos evangelistas. Será mesmo? Será que a responsabilidade é só minha? É só nossa? Eu já vi alguém dizer assim, olha, ovelha gera ovelha. Muitas vezes nós queremos que a igreja cresça. Eu já fui muito exigido, eu trabalhei no campo missionário, onde eu mandava um relatório, todo mês eu tinha que dizer, tantos se converteram, tantos não se converteram, tantos, né? Relatório, mandava relatórios, estou fazendo discipulado com 5, com 10, com 15, né? E muitas vezes nós somos muito cobrados, mas Deus cobra de todos nós, de mim e de você. A responsabilidade não só está na mão do pastor Adevante e dos diáconos, mas cada responsabilidade de cada um de nós e de vós. A responsabilidade de pregar o Evangelho está em nossas mãos. E a palavra do louvor que a irmã cantou aqui, Deus está convocando. Convocou Jonas. Qual foi a atitude de Jonas? Qual é a minha atitude? Qual é a sua atitude antes da convocação do Senhor? A resposta é uma resposta que não pode ficar no ar. Nós estamos aqui. Não tem como você sair desse daquele regular assim, não há resposta nenhuma. Não tem como, já entrou. A convocação não foi feita. Sabia? O diácono está ali com a lista para fazer a convocação. Lembra, diácono? Quem é que vai se alistar? Quem é que está alistado para fazer parte? Para obedecer, né? Que nem nós vimos aqui, as crianças citaram aí, João 15, não foi? 16, e disse isso. Foi para quem? Em Lucas. Foi para quem? Em Marcos 15, 16. Foi para quem? Foi só para o pastor? Foi só para os diáconos? Foi só para o louvor? Foi para nós, foi para mim, foi para você. E Deus chamou Jonas. E disse, vai. Né? Deus chamou. E Deus tem chamado, durante toda a sua história, Deus tem chamado homens e mulheres para anunciar a sua palavra. Tem um texto aqui, Atos 13, 12, que coloca, Deus chamando, né? Tem um chamado aqui. Então, o procônsul vendo que havia acontecido, creio, não, Atos 13, 2, desculpa, é 2, 13, 2. Não, sim, agora. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-vos de mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Deus me separou, Deus te separou, Deus nos separou para uma obra que Ele tem, e essa obra só pode ser feita por aqueles que são arregimentados, aqueles que receberam o selo do Espírito Santo, aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que um dia entregaram a vida a Jesus. Deus, Ele tem essa missão. Ele chamou Saulo, mas Ele hoje chama. A obra está em nossas mãos. Então Deus arregimentou Barnabé e Saulo para uma obra. Deus ainda chama homens e mulheres para a sua seara. Nós vimos aqui dizendo que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Onde é que estão os trabalhadores? Onde é que estão? Vamos procurar. Onde é a seara do Senhor? Né? Eu peguei aqui em cartaz e disse: Senhor, eu me inscrevi, eu ouvi a convocação. Você ouviu a convocação do Senhor nesta noite?
Tem um pregador pastor que gosta de dizer, digo comigo, né? Tem um pregador que diz sim ou não. Mas às vezes nós temos que dizer, nós ouvimos, Jonas ouviu. Jonas obedeceu ou desobedeceu? Qual é a nossa atitude diante de uma convocação? Deus chamou Barnabé. Deus ainda chama o seu povo, né, em Mateus 28, 19, e disse: e pregar o evangelho por todo mundo. Aquele que crê será, e o que não crê será condenado. Nós temos a responsabilidade, está nas nossas mãos, tem. Se a igreja, a igreja não sei, sou eu. Se nós nos calarmos, quem é que vai falar? Quem? Que vergonha, né, irmão? Que vergonha, né? As pedras clamarão. É claro que a obra é do Senhor. Ele vai suprir a necessidade, mas Ele nos chamou como embaixadores, como seus filhos, para anunciarmos a sua palavra. E Ele chama homens e mulheres, do jeito que Ele chamou Saulo, né? Do jeito que nós vemos aqui em Marcos 16, 15. E interessante que Jonas, ele decidiu desobedecer. No verso 3, né? No verso 3 diz que Jonas se dispôs a fugir. Ele comprou a passagem para Tarsis. Ele se dispôs a dar o pé. E deixa eu dizer uma coisa interessante aqui, minha gente. Quando Deus ele dá uma ordem, ela deve ser cumprida. Quando Deus nos dá uma ordem e nós entendemos a sua ordem, ou nós obedecemos ou desobedecemos. Jonas decidiu o quê? Desobedecer. E ele sofreu as consequências. Será diferente conosco? É claro que Deus é misericordioso, mas não é muito diferente. Ele, por causa da sua desobediência, ele sofreu as consequências. Né? Ele sofreu as consequências. Aqui em Jonas capítulo 1, verso 15, diz assim: levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Né? Aqui já está falando, né? Por conta da sua desobediência, o barco começou a sossobar, o barco começou a querer virar por causa da desobediência. A desobediência de Jonas fez com que o barco estivesse a ponto de ir a pique, porque ele estava claramente desobedecendo uma ordem do Senhor. A desobediência, ela leva às consequências. Né? Quem negligencia a ordem, negligencia o seu dever, o meu dever, paga um preço. Se Deus nos dá uma ordem clara, é muito palpável. Não tem quem vá pregar o Evangelho, não tem quem vá anunciar o Evangelho, se não for eu e você, se não for o povo de Deus. Não tem como. A ordem está em nossas mãos. E Deus chamou Jonas e disse: vá e anuncie a palavra ao povo. E ele não quis ir, porque ele disse: aquele povo arrancava a cabeça dos povos. Aquele povo era muito cruel. E ele decidiu fugir da presença de Deus. E ele pagou um preço muito caro. Né? O texto que eu li para vocês aqui, ele foi lançado ao mar. Ele foi lançado. E quando lançaram ele ao mar, o texto diz que o mar começou a acalmar. Veja a situação. Se vocês lerem a continuação do texto, esse texto é muito prático. Mas Jonas, vou comentar, me permitam comentar um pouco o texto. Ele foi lançado ao mar e um grande peixe engoliu
Vocês vão ler, vocês podem ler o texto, um grande peixe engoliu as Jonas. E o texto vai dizer que nas profundezas do mar, dentro do peixe, ele clamou ao Senhor. Veja que luta, veja o sofrimento de Jonas, porque ele decidiu desobedecer. Ele decidiu, foi muito clara a ordem. A Bíblia nos diz, Jesus quando estava assim na sua dos céus, ele nos enviou, ele disse de mais de 100 pessoas, a última ordem praticamente, que nós vemos na Bíblia, ele dizendo o seguinte: vamos, anuncie o Evangelho. Jonas era um dispenseiro de Deus, e nós somos dispenseiros do Senhor, somos seus servos, e a palavra de Deus nos diz que Deus ele coloca essa obrigação em nossas mãos. Nós temos a obrigação de pregar o Evangelho. E quando eu falo assim de evangelizar, de pregar o Evangelho, eu lembro muito de Paulo, né? Quando a gente estuda missões também, a gente estuda a viagem missionária de Paulo. Interessante que em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, para vocês terem uma ideia, como é como se sente, como é a responsabilidade de alguém que entendeu a ordem do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, nos diz assim a palavra do Senhor: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, ele vai dizer, essa responsabilidade, esse Isaías, né, quando a gente vai estudar o Isaías, é como se você tivesse um juízo de condenação sobre você. Se eu não saio para evangelizar, independente do dia, se é segunda, se é sábado, se é sexta, se eu não anuncio, se eu não proclamo, eu fico com a minha consciência, Paulo está dizendo, eu fico com a consciência pesada. Nós temos aqui, se vocês contarem, nós temos mais de 30 cadeiras vazias. Olha aí, aqui para frente. Eu queria que vocês olhassem. Veja, está vendo? Nós temos várias pessoas. E essas cadeiras, gente, deve ser colocado como alvo, como meu alvo dessa igreja, alvo desse povo que se reúne aqui. Se nós, que somos embaixadores, nós que fomos chamados, que fomos convocados, não obedecemos a ordem, como é que nós vamos trabalhar para que essas cadeiras elas possam ser preenchidas? Eu estou falando aqui que você tem a obrigação de encher essas cadeiras, mas nós temos a obrigação de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. E outra coisa, pastor, eu não tenho sabedoria, eu não tenho. Gente, Deus só quer que você seja um canal. Se você não tem uma mensagem, fala daquilo que Jesus fez na tua vida. Fala como Jesus te transformou. Eu já fui pregar o Evangelho. Se agora, o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Dê um testemunho. Eu disse, olha, eu só ouvi um pecador. Se alguém tomasse café na minha caneca, no meu copo, eu chegava em casa, eu visse o copo sujo, era o meu, ninguém mexia, eu pegava o copo, pastor, e eu quebrava. Ele que pecinha boa, né? O pastor disse que ele era uma pecinha boa, eu acho que era horrível. Deus me transformou, pela misericórdia dele, meus irmãos. Eu fui consagrado missionário fiz o curso de teologia, mas eu fui para o campo consagrado como missionário. Depois, lá no campo missionário, que eu fui ordenado pastor. Depois que eu fiz convalidação como teólogo. Mas era peça boa não, quebrava. Minha mãe dizia assim, não deixa ali aquele copo, aquele prato. É vigílio. Não toma café lá não. Sei que peça boa. Deus transformou a minha vida, porque alguém chegou para mim e pregou o Evangelho, gente. E depois eu saí, eu entendi que, olha o culto gostoso, que vocês viram no louvor, pessoal,
improvisando aqui, que coisa linda, falando do amor de Deus, né? Gente, é muito egoísmo. Tantas pessoas estão perdendo lá fora não participar de um banquete espiritual como esse. Esse banquete que nós participamos hoje, nós temos a responsabilidade de também levar pessoas para que também participem deste gozo, desta paz, desta alegria, desta glória que nós damos ao Senhor. As pessoas precisam disso e muitas vezes nós queremos, quando nós deixamos de pregar o Evangelho e anunciar como Jonas fez, nós somos muito egoístas, né? Nós temos que levar essa paz para as pessoas, e custa o que custar, porque nossa salvação não está garantida. Essa alegria do Espírito que Deus nos dá está na sua presença. Nós temos que também levar para as pessoas, né, para que as pessoas também se convertam e aceitem Jesus como seu Salvador, né? Então nós temos essa responsabilidade. E Jonas, ele fez isso, ele fugiu e ele pagou um preço. Mas no fundo, né, lá quando ele estava em agonia, ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Aqui voltando lá para Jonas, deixa eu voltar um pouquinho para lá. No capítulo 2, verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Olha. Então eles se arrependeram, né? Veja o que ele disse. Veja o que acontece quando Deus nos fala claramente, como Deus falou no meu coração, seu coração hoje, né? E eu disse que ninguém escapava hoje. Você entrou aqui hoje, ou você se convoca ou você faz sua convocação, foi convocado, ou você faz seu alistamento ou não. Jonas, depois de muito sofrimento, ele fez o alistamento. Vocês vão esperar sofrer, nós vamos esperar sofrer para nos alistar, para divulgar o Evangelho do Senhor. Veja o que aconteceu, porque ele desobedeceu. Aí ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste. Deus primeiro ele manda, ele convoca, né? O Senhor mandou, vá. E ele decidiu não ir. Mas ele pagou o preço. Depois ele gritou, ainda bem que ele mudou de posição. Então a palavra de Deus, ela é viva, porque ela exige de mim, de nós, a palavra, a divulgação do Evangelho exige de nós uma resposta, mesmo que se pague o preço. E qual é a minha resposta? Jonas primeiro ele desobedeceu, primeiro ele pegou um navio completamente adverso. Ele tinha os seus motivos, mas Deus deixou ele passar por uma prova para que ele obedecesse, porque a responsabilidade estava em suas mãos, porque Deus chamou ele como filho de Deus. Deus chama ainda o seu povo, Deus chama aqueles que ele salvou, aqueles que ele purificou, aquele que enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Ele chamou esses que ele enviou a irmã. A primeira coisa que a irmã disse aqui hoje de noite, que o irmão falou, foi que Deus, foi a irmã Manuela que disse, o maior missionário, lembra que a Manuela falou? Foi Jesus. Ele foi o nosso missionário. Agora nós temos a responsabilidade. E Jonas, para obedecer, teve que gritar. Ele clamou, gritou, né? Gritou, mas também ele resolveu obedecer. Você resolveu obedecer? Não sei. O meu diácono está ali na descida ali para fazer o alistamento. Falar de não Brasil, você vai passar por pelo diácono vai dizer, ó, estou alistado ou não, né? Jonas, ele decidiu não obedecer, ele passou por um perrengue, mas depois ele resolveu. E muitos de nós, irmão, tem muito tempo que nós não evangelizamos, muito tempo que nós não damos testemunho, muito tempo que esse grupo está pequeno aqui, e isso, a ordem de pregar o evangelho não é só desse grupo, é desse grupo todo, inclusive eu que estou aqui. E muitos de nós
Às vezes você vai esperar e lancem você no mar, um peixe grande que pula, para você gritar, dizer: Senhor, eu me arrependo. É isso? Não é hoje que você diz: não, Senhor, eu vou. Eu estou decidindo que hoje eu sou responsável, sim. Eu preciso, eu tenho faltado, eu estou em falta contigo, não é comigo, não é com o pastor. Nós recebemos uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que estou dando ordem a você, nem o pastor aqui, não. É o Senhor Jesus. E diz: foi o Senhor Jesus que disse quando estava subindo: ide e anunciai, pregai o Evangelho a toda a criatura. A ordem é dele. Não obedece? Interessante que eu estava olhando aqui, é questão de não obedecer a ordem de Deus. Estava lendo, não vou ler o texto, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Interessante que é Gênesis, pessoal que está ali. É Gênesis 19, eu tenho colocado no 26, mas coloca no 17. Gênesis 19, 17. E aconteceu, tirando-os fora, disse: escapa por tua vida, não olhes para. Por quê? De ti não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereces. Na minha versão, veja o verso 19. 19, 26, por favor. 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma. Por que ela ficou convertida em uma estátua de sal? Pode responder, por quê? Me disseram que olhou para trás, ou disseram que eles obedeceram. Gente, eu estava lendo, eu li esse texto aí, que é a questão de desobediência. O anjo chegou lá e disse: ó, de manhã todo mundo vamos embora, rapidinho, que isso aqui vai ser subvertido. Quando foi de manhã, vocês acham que eles estavam prontos? Não. Vocês sabiam que o anjo pegou eles pelo braço e saiu puxando? Sabia disso? Foi o anjo quem puxou eles até quase fora da cidade, minha gente. E eles disseram: não olhem para trás. E a gente canta a música, né? Que quem posto a mão no arado não deve olhar para trás. É isso, né? Então, quando desobedecemos a ordem do Senhor, muitas vezes pagamos o preço, e foi isso que aconteceu. Mas a mulher de Ló não está, só porque ela olhou para trás. Não paga o preço. Jonas pagou o preço também, porque ele não obedeceu. Mas o texto diz que ele decidiu obedecer, né? E mudou de atitude.